Oi, eu sou a Carla Noronha, aqui do Profissão Artesã, e o vídeo de hoje é um passo a passo de uma peça que me pedem há bastante tempo já lá no grupo, que é o trocador portátil. Esse é o trocador que eu comercializo lá na minha página, que é Ateliê Carla Noronha, que eu trabalho com peça para bebê. E esse aqui é o trocador que eu faço, tá? Ele é bem prático, bem simples, ele tem essa fitinha aqui para fechar. Ó, ele tem essas dobras, por dentro ele é plastificado. Ó, daí depois fecha de novo, amarra aqui e guarda na bolsa. É uma peça prática, eu escolhi trabalhar com esse modelo de trocador porque ele é mais fácil pra gente fazer, né? Então pra produzir ele é mais simples, é mais rápido. E pra mãe utilizar eu também considero ele uma peça bem prática, porque a gente que teve bebê ou que tem bebê, a gente sabe que nem todo local que a gente vai trocar o bebê é apropriado, tem um espaço adequado, enfim. Então eu acho que ele é mais prático nesse sentido, tá? E às vezes também a mãe quer um lenço umedecido ou uma pomada que não seja para troca de fralda. E aí, se o trocador tem aqueles bolsos internos, tem que abrir toda a peça para pegar alguma coisa lá dentro. Então eu prefiro comercializar separado, o trocador e o porta-fraldas, porque eu considero mais prático, tá? Então eu vou ensinar o passo a passo dessa peça hoje nesse vídeo. Se gostou, já deixa o teu like aqui para me ajudar, se inscreve aqui no canal, porque além de passo a passo, eu trago sempre várias dicas para quem quer trabalhar com artesanato, dicas práticas do meu dia a dia, do nosso dia a dia, que né, a gente tem conversado bastante sobre isso, principalmente no meu grupo lá no Carla Noronha Profissão Artesã. Se não tá no grupo ainda, o link vai estar aqui na descrição, entra lá, porque às vezes eu não consigo trazer conteúdo em vídeo, e aí eu escrevo textos lá no grupo e a gente interage bastante, tem sido bem legal, tá? Então vamos direto pro passo a passo. O que a gente precisa para fazer essa peça? Estou usando manta R2, tá? A manta R2, um tecido para forro e um tecido principal na medida de 62 por 40, tá? Essa não vai ser a medida final, mas eu vou deixar ele com essa medida no início para eu quiltar e depois eu vou refilar para 60 por 38, tá? Então eu deixo 2 centímetros sobrando, porque se o tecido correr um pouquinho no quilt, eu consigo refilar e ajustar, deixar certinho, tá? Então, tecido principal, forro e manta R2 no tamanho de 62 por 40. Eu vou precisar também de um pedaço de plástico cristal. Eu tô usando 20, porque ele é grossinho, mas não é tão duro. Então eu gosto de usar esse aqui, né? Ele não rasga muito fácil e ele é mais malhávelzinho, então eu uso o 20 sempre do cristal. Eu coloco em cima da manta, acho que dá pra ver, né, apesar de ser transparente, ó, ele fica sobrando em toda a borda, uns 5 centímetros mais ou menos, porque depois de quiltar, eu vou mostrar, né, em detalhes, mas aí eu vou fazer um pesponto na volta e vou recortar o excesso, então eu sempre corto o plástico, não uso muito medida, só coloco a minha manta em cima e corto um pedaço maior, que fique sobrando um pouco, tá? Eu vou usar 2 pedaços de fita de cetim a número 5, de 30 centímetros, então vou usar 60 centímetros de fita. E o viés largo, tá? Tô usando o industrializado. Eu vou precisar de mais ou menos 2 metros. Vai sobrar um pouquinho, tá? Mas 2 metros para fazer toda a volta o acabamento. É isso que a gente precisa. E o que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar o tecido principal de um lado da manta. Vou passar para ele fixar, né, com a cola Vou passar aqui para ele fixar. Vou virar do outro lado. Vou colocar o tecido de forro e vou passar, porque eu já vou passar, eu vou fazer o quilt com o sanduíche pronto assim, tá? Eu gosto porque na parte de dentro ele fica aparecendo quilt e eu acho bonito. Mas é questão só porque, assim, é uma preferência. Eu gosto que apareça esse quilt do lado de dentro, então eu vou quiltar já com forro. Se não quiser, não precisa. Quilta só o tecido principal e coloca o forro depois, tá? Aí é uma preferência mesmo. Eu vou fazer isso, então, vou passar, vou fixar na manta.
E vou já marcar, fazer as linhas que eu marco com o vinco, né? Como eu mostro no outro vídeo que eu falo só do matelassê. Quem não viu, vou deixar o link na descrição, mas eu já vou voltar com ele passado e vincado já para fazer a próxima explicação. Pronto, tá passado, ó, com o tecido dos dois lados fixado. Já tá com as marcas pro quilt, ó, com os frisos. E agora, como ele é uma peça grande e na máquina a gente vai manusear muito esse tecido, ele vai acabar soltando da manta, porque eu não uso cola spray nesse caso, tá? Só uso cola spray em tecido que eu não posso colocar o ferro, como é o TNT, quando eu vou estruturar as bolsas, como tá lá no vídeo do matelassê. Mas nesse caso eu não usei a cola spray, eu só fixei com a cola da manta mesmo. Então eu vou pegar uns alfinetes e vou fixar, vou prender assim com o alfinete nos 4 cantos e também no meio, assim, vou colocar 2 alfinetes para o tecido não sair do lugar na hora que eu estiver quiltando, tá? Porque agora eu vou levar essa peça pra máquina, ó, botei um alfinete aqui, acho que dá pra ver, né, tá vermelhinho ali, combina com a estampa, ó. E aí coloquei aqui nos 4 cantos, pra o tecido não sair do lugar quando eu tiver quiltando. Agora eu vou levar pra máquina e vou fazer todo o quilt nessa peça. Eu vou mostrar pra vocês, vou iniciar e vou mostrar pra vocês como que eu faço o processo do quilt lá na máquina. Aqui na máquina, então, é ponto reto, tá? Normal, não tem nenhuma explicação assim a mais do ponto. Eu vou pegar uma das beiradinhas e vou começar com a primeira marcação, cuidando o alfinete que eu coloquei na pontinha aqui. Eu tiro, corto e vou de novo desse mesmo lado para não precisar manusear, né, com a peça que aqui é muito tecido para esse espacinho aqui do braço da máquina, né? Então agora eu vou tirar o alfinete e vou vindo com ele aqui para fazer o quilt. Aqui, conforme eu for quiltando, ele vai, né, ficando maior aqui. Aí eu vou enrolando assim, ó, vou enrolando e levo pra máquina pra fazer o próximo. Deixa eu ver se eu consigo posicionar. Eu levo aqui pra máquina, ó, e conforme eu for costurar, que ele for ficando grande, eu vou enrolar ele aqui, ó, pra passar enroladinho aqui, ó. Eu queria mostrar esse detalhe pra vocês, que eu vou puxando pra cá e conforme ele vai crescendo, eu vou enrolando aqui pra fazer o quilt. Agora eu vou terminar de quiltar, só queria mostrar, né, um pouco mais pra vocês, que eu já quiltei aqui, vou terminar, chegar até essa ponta, vou fazer outro lado e vou voltar com ele quiltado. Nossa peça então tá quiltada, dos dois ladinhos, e agora eu vou refilar ela, porque olha só, aqui por exemplo, ó, o tecido correu um pouco e ficou aparecendo a manta, então por isso que eu deixo uma sobra, porque pode acontecer isso. E aí na hora de refilar fica mais... Na hora de dar o acabamento, eu refilo e enfim. Aí como é 60 é do tamanho da régua, eu vou marcar aqui, vou fazer um risco desse lado. Eu gosto de marcar, quem quiser passar o cortador direto pode marcar, pode passar, tá? Vou marcar aqui. Agora eu vou virar... Vou guiar por essa linha que eu fiz aqui e vou marcar 38 lá pra cima, que é a medida final do meu trocador. Aqui quem quiser pode passar o cortador circular ou pode vir recortar com a tesoura. Vou pegar a tábua aqui para passar o cortador circular.
Agora eu vou usar eu uso um CD, tá? Se não tiver um CD disponível, o CD ele tem 12 centímetros de diâmetro, então pode fazer um moldezinho com 12 centímetros. Eu uso para arredondar os cantos. Eu uso bastante o CD nas peças que tem que arredondar canto, eu sempre uso. Eu vou marcar e vou recortar os 4 cantos. Pronto, tem algumas coisas que eu preciso fazer antes de colocar o plástico. Tá? O que eu vou fazer? Vou tirar isso aqui. Eu vou dobrar ele no meio, assim, só pra ter uma noção do espaço. Marco aqui, daí eu dobro ele até aquela marca ali de novo e dobro do outro lado a mesma coisa. Eu faço isso sempre, tá? Em todos, porque esse aqui vai ser o meu guia, essa dobra. Dobro aqui, né, que é o formato que ele vai ter no final. Dobro aqui de novo, ó, ficou sobrando, né? Aqui, ó, ficou menor, ó, ficou sobrando. Então, eu vou puxar essa dobra um pouco mais pra baixo. E dobro aqui, porque aqui ele tem que ficar alinhadinho, ó. Ó, ficou alinhadinho aqui. O que eu vou fazer agora? Se eu quiser bordar o nome do bebê, um desenho, eu sei que é esse quadrado aqui que eu tenho de área de bordado, de aplique, de qualquer coisa que eu quiser fazer, de pintar, fazer qualquer personalização, eu vou dobrar e eu vou saber que posso passar uma caneta daquelas que apagam, um giz que sai, alguma coisa. Essa é a minha área de fazer qualquer aplique, tá? Eu vou marcar aqui no meio, tá, dele, eu vou marcar um risquinho, vou marcar com uma caneta mesmo, porque eu vou botar a fita em cima. Pra saber onde que eu tenho que costurar a fita, eu marquei, ó, fiz uma marquinha, pra saber onde eu tenho que costurar a fita. O que eu vou fazer com a fita? Eu vou pegar uma das metades da fita, vou dobrar, ó, vou dobrar a fitinha, só dobro ela assim, e vou costurar ali onde eu marquei, ó, vou fazer 2 costuras. Faço uma costura, retrocesso, vou pra frente, dou 2 pontinhos pro lado, faço a mesma coisa aqui, retrocesso, volto e dou 2 pontinhos pro lado. É assim que eu faço, tá? Que ela fica com a dobrinha aqui pra baixo, fica dobradinha presa assim. A outra, depois a gente vai posicionar na hora que estiver colocando o viés, tá? Também no meio. Então, esses os detalhes. Eu vou colocar essa fitinha aqui. E aí eu já vou voltar pra gente colocar o plástico. Nesse caso, como eu não vou bordar, eu vou só costurar a fita, porque daí vai aparecer a costurinha aqui dentro, ó, não tem problema, tá? Uma costurinha bem... Nem dá pra ver, né? Aqui, ó, a costurinha da fita. Então, ela fica quase imperceptível lá na parte de dentro, quem nem repara, quem não sabe. Só vou aplicar essa fita e já volto. Pronto, a fitinha já tá no lugar. Eu puxo ela pro meio e prendo com um alfinete aqui pra continuar costurando e ela não prender em costura nenhuma. Então, deixa ela presinha aqui. Agora, eu vou virar, deixar o lado do forro pra cima. Aqui, ó, vou colocar o plástico, posicionar o plástico por cima. E eu vou alfinetar esse plástico aqui bem na beiradinha. A beiradinha tem que ser assim, bem na beiradinha mesmo, dentro da margem de costura, porque como eu vou furar o plástico para alfinetar, depois que eu tirar o alfinete, esse furo ele não volta que nem o do tecido, né? Ele não perde assim. Então eu vou alfinetar na beiradinha toda a volta para fixar, para segurar esse plástico no lugar para poder passar a costura de segurança aqui para poder retirar esse excesso.
Nessa hora que estiver alfinetando, cuida para não ficar nenhum pelinho, nenhuma sujeirinha aqui dentro, que depois não tem como tirar, tá? Então cuida bem, se estiver levando plástico, tira, para ficar limpinho aqui dentro. Então agora a gente vai para a máquina de costura, eu vou passar uma costura bem na beiradinha, toda a volta segurando o plástico. E vou recortar o excesso e a gente já vai colocar o viés para finalizar a peça. Aqui eu vou aumentar o meu ponto para o maior, da minha máquina é 5, né? Então aumentei para o 5 e vou passar essa costurinha. Então eu vou costurando bem na beiradinha, dentro da margem de costura, que depois o viés vai cobrir essa costura. E vou retirando os alfinetes, aí eu vou fazendo assim, ó. Vou costurando, vou tirando o alfinete. E vou fazer isso toda a volta até eu prender o plástico. Eu tô usando o calcador de costura reta normal, não tô usando calcador de plástico, tá? Então ele pode dar uma seguradinha, eu só, assim, dou uma ajudinha. Eu, na verdade, não costumo ajudar, mas se ele trancar muito, dá uma ajudinha, assim, pra ele facilitar. Ou se quiser usar o calcador de plástico, daí ele facilita, né, a costura. Mas senão é só terminar aqui e tirar o excesso. Ó. Costurei toda a volta, uma costurinha aqui para prender o plástico dentro da margem de costura que o viés vai cobrir e que cortei o excesso. Então ele vai ficar assim, tá? Uma dúvida que eu sei que vai surgir para quem vai bordar é que por dentro, com o forro quiltado, vai ficar aparecendo o acabamento do bordado. Aí eu escolhi ter o forro quiltado e mesmo aparecendo o acabamento do bordado, porque daí eu faço o acabamento bem caprichado e com o plástico em cima ele não fica em contato com a pele do bebê. Então eu prefiro ter esse efeito do quilt e ter o acabamento do bordado aparecendo. Quem não quiser, daí vai quiltar só o tecido externo, fazer o bordado e depois vai colocar o forro da mesma forma que a gente colocou esse plástico, tá? Daí é preferência de cada uma mesmo, né? Mas é que eu sei que vão perguntar isso, porque vai ficar mesmo o acabamento do bordado à mostra, que nem fica nas toalhinhas, tá? Do mesmo jeito. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui desse lado a fita, ao outro lado da fita. Vou botar o lado brilhoso para baixo. Vou, né, alinhar com essa aqui que já tá marcada, né? Posso vir aqui também e dobrar assim, ó. Só marcar o meio aqui. E aí colocar a fitinha aqui no meio, com o lado brilhoso para baixo. Vou passar uma costura prendendo aqui, uma costurinha de segurança, porque daí o viés vai por cima. Agora eu pego e coloco a pontinha lá na outra e alfineto isso aqui tudo junto, para não ficar solto assim, não prender no viés. Então eu vou pegar meu viés, eu gosto de colocar sempre o acabamento para um dos lados, né? Eu vou dobrar, vou abrir um lado do viés, vou dobrar, vou posicionar e vou passar a costura em cima desse vinco do viés aqui, tá? Vou costurar com o pé de máquina e eu vou costurar primeiro do lado do tecido principal e vou dar o acabamento pelo lado do plástico. Aí eu vou virar, depois vou dar o acabamento por dentro. Por quê? A gente enxerga mais o viés quando ele tá aberto, em uso. Então esse lado aqui vai ficar o viés mais exposto, porque quando ele tá fechado, a maior parte do viés tá escondida. Então eu gosto de aplicar primeiro desse lado e depois dar o acabamento do outro, tá? Então aqui, posiciono o meu pé de máquina na borda, deixa eu colocar mais pra cá. Posiciono o pé de máquina aqui na borda do tecido e
o vinco do meu viés alinhado com a agulha. O viés não vai encostar lá na borda. Deixa eu fazer aqui uma costurinha pra vocês verem. E aqui eu vou fazer com um ponto um pouco maior, aqui tô com ponto 4, porque do outro lado é plástico. Se eu fizer um ponto muito fininho, o plástico vai picotar e aí ele pode soltar depois esse plástico. Então não pode fazer com um ponto muito pequeno. Deixa eu só mostrar pra vocês. Ó, pro calcador chegar na borda, na beiradinha ali e a agulha costurar no vinco, o viés ele não chega bem ali em cima, ó. Então eu tenho que respeitar essa distância aqui. Então eu alinho o calcador aqui e deixo o friso do viés alinhado com a agulha. Então eu vou vir e vai ficar essa bordinha do tecido aparecendo, tá? Depois que eu vou costurar toda a volta, depois eu vou virar o viés aqui pra dentro, vou cobrir a costura que eu fiz e vou costurar aqui de volta, tá? Mas eu vou primeiro fazer essa parte aqui toda de fora, voltar com ele já costurado. Terminei de colocar o viés em toda a volta, e aqui, ó, eu passei um pouquinho, né, de onde eu tinha começado, aqui que tá dobradinho, e recortei pra finalizar. Agora eu vou dobrar todo ele pro lado de dentro. Aqui onde tá o acabamento, ó, eu vou fazer de um jeito que ele fique sobreposto, que não fique aparecendo... Ai, deixa eu ver como é que eu vou mostrar. Não fique aparecendo a ponta, tá? Aqui eu tenho que encaixar ele em cima de uma forma que ele não fique aparecendo. Só vai ficar essa dobrinha aqui, ó, tá? E aí... Deixa eu pegar aqui os três. Eu vou dobrando ele todo pra dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor, porque essa peça é grande e meu espaço é meio pequeno. Mas eu vou aproximar um pouco. Ó, daí eu vou dobrando o viés pra dentro, cobrindo a costura que eu fiz pra prender ele do outro lado, tá? Eu vou dobrar ele todo. E aí eu vou passar a costura desse lado. Ó, eu dobrei cobrindo a costura ali, ó. Essa costura que eu passei, ele vai dobrar, vai cobrir. E eu vou chegar aqui, vou costurar aqui. E aí vou finalizar. É só isso que falta pra gente terminar a peça, tá? Eu vou dobrar agora todo esse viés pra dentro, vou passar essa costura e o nosso trocador tá pronto. Eu vou voltar só pra gente fazer a dobra mesmo e a finalização dele pra mostrar como é que ele fica pronto, tá? Tá pronto o nosso trocador, ó, com o viés já aplicado, todo dele fica muito bom. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar, porque depois que ele ficar um tempinho dobrado, essa marcação do plástico, ela já fica automática, sabe? Pra mãe dobrar fica bem simples. Ele já vai direto pra dobra certinha. Ó, daí venho aqui, ele já vai estar mais ou menos com aquela dobra que a gente fez no início, né? Pra marcar. Ó, puxo pra cá. E aí aqui eu vou dar um laço. Tá pronto o nosso trocador. Eu trabalho com essa peça há muito tempo, ela vende bem junto com os kits, né? É uma peça bem assim boa para comercializar. Ele fica assim dobradinho, com um lacinho. Bom, então é isso, esse foi o passo a passo de hoje, nosso trocador portátil. É uma peça bem gostosa de fazer, rápida e é fácil de comercializar para quem faz feira ou para quem monta kit de bebê. Então, se gostou, vou pedir mais uma vez, né? Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo se puder, deixar um like, um comentário, que isso faz o YouTube entender que o vídeo é relevante e entrega esse vídeo para mais pessoas. Isso ajuda a divulgar o meu canal, eu fico muito agradecida. A gente se vê no próximo vídeo.